Boa noite a todos, meu nome é Deusa Dona Bela, sou voluntária da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro. Estou aqui para bater um papo nessa conversa fraterna sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não coloqueis a candeia sob o alqueire, porque Jesus nos fala por parábolas. É um capítulo muito rico, muito bacana, que vale a pena estudar. Eu vou falar rapidamente a respeito dele, porque nós temos aqui 10 minutos para bater um papo. E eu vou abordar muito a questão da candeia, né? Nós vamos bater um papo sobre o conhecimento que adquirimos durante a nossa passagem aqui nessa vida. E como devemos utilizar esse conhecimento. Os valores que adquirimos ao longo do tempo e também das nossas vivências anteriores, das nossas vivências anteriores da nossa alma e das nossas vidas passadas. Pois sabemos que tudo fica registrado na nossa consciência, no nosso perispírito. Esse conjunto de informações e conhecimentos espirituais que adquirimos durante a nossa passagem é a nossa candeia que carregamos por onde passamos. Essa candeia, que são os traços da nossa personalidade, podem se acender ou não, sendo uma questão de livre-arbítrio diante das oportunidades, diante da vida, né? Das situações que a vida nos coloca. Mas para que essas escolhas sejam certas e iluminem o nosso futuro, e os das pessoas que estão ao nosso redor, é necessário sempre que tenhamos fé e razão. Isso é uma questão muito importante. A fé e a razão no nosso coração. A questão do conhecimento, a questão de nós tomarmos decisões acertadas. E quando tomarmos essas decisões, a gente ter força para levá-las à frente, né? São Mateus, no capítulo 5, versículo 15, nos fala o seguinte: não se acende uma candeia para colocar sobre o alqueire, mas a colocam sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos os que estão na casa. São Lucas, no capítulo 8, versículo 16 a 17, nos fala também o seguinte: não há ninguém que depois de ter acendido a candeia, a cubra com o vaso ou coloque sobre a cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entram vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Vejam, esses ensinamentos ficam muito claro que devemos ser luzes, fé e razão. E como tal, devemos espalhar essa luz, essa claridade por onde andamos. Ou seja, fomos criados simples e ignorantes. Isso está na pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 115. Isto é, sem saber de nada. A cada um, Deus deu uma missão a fim de que nos esclarecemos e de fazer que nós, através do progresso, e que nós chegássemos ao progresso e à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximarmos de nós mesmos. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Ou seja, só quando a gente encontrar a perfeição que nós vamos ser felizes. A gente já entende que aqui nesse planeta não existe felicidade, existem momentos felizes. Isso na pergunta 115 estava clara. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam, quer dizer, dependendo da forma com que você aceita as suas provas, se você aceita com submissão, com calma, você vai chegar mais rapidamente ao seu destino. Porém, se você a suporta murmurando, reclamando, você vai demorar mais tempo, você vai se afastar da perfeição e vai demorar mais para chegar na felicidade prometida.
Isso é interessante, né? Porque nos coloca em xeque conosco mesmo sobre a questão de como nós devemos nos comportar durante a vida. Que fé é essa? Que razão é essa? Que precisamos estar muito antenados, porque nós somos luzes, nós somos uma candeia, e essa luz precisa se acender sempre. De que forma? Pelo nosso procedimento, pela forma pela qual nós somos seres individuais, portanto, somos um diferente do outro. Quando encarnados, estamos vivendo uma experiência espiritual que passa pela infância, pela juventude, pela maturidade. A cada encarnação, vamos percebendo ao longo das nossas experiências que cada coisa vem ao seu tempo e que, de certa forma, somos uma versão melhorada a cada dia. Nunca regredimos, sempre evoluímos. Vamos conquistando através das nossas vivências e ações a nossa candeia, ou seja, vamos construindo a nossa personalidade, que na verdade é o resultado das nossas vivências, dessa e de outras vidas adquiridas ao longo do tempo. Estamos sempre aprendendo, mesmo sem perceber, como nossas experiências positivas e negativas. De novo, tudo vem a seu tempo. Às vezes somos ansiosos, ficamos revoltados, tristes. Quantos caminhos se cruzam quando as coisas não dão certo e não acontece como nós planejamos? A gente perde o chão, né? Porque a gente quer tudo direitinho. Mas é necessário que a gente compreenda que o grão semeado fora de época não frutifica. Ou seja, tudo vem a seu tempo. A candeia é a forma pela qual nos expressamos na nossa vida. E é como a luz que norteia a nossa vida através das nossas atitudes e nossos exemplos. Que acaba essa candeia iluminando ao nosso redor. As pessoas que estão à nossa volta terão-nos como exemplo, né? E nós temos a necessidade de deixar a nossa candeia sempre acesa, principalmente nos momentos difíceis, naqueles momentos onde as dificuldades tiram o nosso chão, que eu falei agora há pouco, né? Temos que cuidar muito para que as sombras, né? Os sentimentos negativos, as más palavras, não apaguem a nossa candeia. Mas para que isso ocorra, temos que cuidar da nossa casa mental, que é o pensamento atrelado ao raciocínio, através da nossa espiritualização. Nosso mundo mental tem que ser preparado diariamente através da luz dos ensinamentos de Jesus e se manter acesa. O elemento comum para manter a candeia acesa é a doação, é o trabalho edificante, é o nosso esforço pessoal em ser cada dia melhor. E esse trabalho está ligado diretamente a suportar situações difíceis, parentes difíceis, perda de emprego, perda de entes queridos. Ou seja, temos que buscar a paciência, a resignação e buscar a nossa melhora íntima a cada dia, saber perdoar, né? Fazer trabalhos que edifiquem a sociedade através de ajuda ao próximo, através da coletividade, através de situações de caos como pandemia e etc. A gente tem que estar atento às oportunidades. E sempre que chamados, nós temos que estar presentes para colaborar, para ajudar, para edificar, né? Porque, como diz o nosso evangelho, quanto mais eu dou, mais eu vou receber. E esse movimento de alma, de doação, de caridade, de perdão, vai direto de encontro à luz divina. Aquilo que Deus nos falou na pergunta 115 do Livro dos Espíritas, ele nos criou simples e ignorante. E estamos no caminho da perfeição. Mas é necessário entendermos que a providência divina não nos revela nada. Os ensinamentos são nos dados gradualmente à medida que estamos preparados. Ou seja, nada é colocado sob o alqueire, mas é nos dado na hora certa. No passado, os homens Isso é uma reflexão agora. No passado,
Os homens que acreditavam estar de posse da verdade, como exemplo, a própria igreja, as religiões que mantinham os mistérios e ocultavam a verdade através de manipulação da palavra, manipulando o povo, matavam, praticavam atrocidades em nome de Deus e do seu egoísmo, governos, lideranças desequilibradas. Enfim, nós passamos por várias situações na história que nos mostram o quanto a verdade foi manipulada e foi escondida. Aí veio a ciência, a evolução humana, através do quê? Da inteligência, que estão rasgando o véu do misterioso e acendendo a luz do conhecimento. Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto deve ser revelado um dia, e o homem ainda não pode compreender sobre a terra. Lhe será sucessivamente revelado em mundos avançados, quando estiver purificado, estiverem prontos. Nesse mundo, Terra, planeta Terra, ainda é um planeta de nevoeiro, que muitas coisas ainda estarão ocultas, né? Nada ficará oculto por Jesus, absolutamente nada. Tudo será revelado um dia, quando o homem estiver pronto para compreender. Jesus se expressou por parábolas em parte dos seus ensinamentos. Ele sempre ensinou que a caridade para com o próximo, a humildade, é uma condição expressa para a salvação. Quando ele contava as suas histórias, porque ele não podia revelar tudo, porque nós não estávamos preparados nem prontos. Ele nos mostrava que a caridade, a humildade é o ponto de partida e de chegada para todo ser humano evoluir, né? Aí nós chegamos no nosso espiritismo, que vem lançar, através dos espíritos, eles vêm acender a candeia, através de suas instruções, nos mostrando que cada coisa deve ser revelada ao seu tempo oportuno, a seu nível de amadurecimento. Então, vocês podem entender o seguinte, que nós temos que ter muita atenção na nossa vigilância e buscar melhorar sempre essa luz interior que nós temos dentro de nós e procurar estar sempre com ela acesa nas nossas mais simples atitudes até as maiores. Temos que estar atento à nossa oportunidade da vida e buscar sempre acender essa candeia, buscando sempre trabalhar sob os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Eu espero que eu tenha passado alguma coisa para vocês. Eu agradeço a oportunidade e deixo aqui meu beijo e meu abraço a todos. Uma boa noite.